Saúde a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom saber que a pessoa do Espírito Santo não chegou aqui antes de você, e sim, chegou junto com você. E nós estamos aqui para adorarmos a esse Deus, a um Deus que se faz presente, a um Deus que se manifesta em nosso favor. E estamos aqui com um ato de gratidão a Ele, para agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E o tema tem sido enraizados. Nós precisamos entendermos que nós temos raízes em Cristo, que nós não podemos nos abalar com qualquer coisa e ficarmos firmes. Independente do vento, o vento pode até de repente nos balançar, até aparentemente parecer que vai quebrar, mas nós estamos firmes porque nós temos raízes em Cristo. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no profeta Abacuque, profeta menor, no capítulo 3, a partir do versículo 17 ao 19. Assim diz a palavra do Senhor, Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17. Amém? Amém? É bom nós podermos desfolhar, as folhas da Bíblia e encontrar essas palavras ricas que estão dentro desse contexto. Assim diz a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Irmão, essa oração de Abacuque é uma oração que serve como exemplo para nós. Essa questão da declaração de Abacuque é uma questão de exercício de fé, mas não é qualquer fé. É uma fé que não se abala. É uma fé que é uma declaração de que, independente do que venha acontecer, nós temos confiado no Deus da nossa salvação. E é nessa determinação que nós precisamos estarmos. É dessa forma que nós precisamos nos derramar diante do Senhor e declararmos que, independente do que porventura venha a faltar, Ele continua sendo o nosso Deus. O que não pode faltar na minha e na tua vida é a presença de Deus. Ela tem que ser algo constante. Tem que ser algo em todo momento, em todos os segundos, a presença do Senhor tem que se fazer em nossas vidas. E Abacuque fez essa declaração numa questão de que ele estava ali declarando: Senhor, pode faltar tudo, mas eu creio no Deus da minha salvação. Ó Deus, quão grato nós estamos para estarmos na Tua presença esta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já preparou este momento, Pai, desde a eternidade. O Senhor já sabe, Pai, quem é que estaria e quem é que não estaria neste momento. E nós somos gratos por estarmos aqui. Nós somos gratos, Pai, porque entendemos o convite, Pai, de virmos adorar ao Senhor em espírito e em verdade.
Então, Pai, tudo que vai acontecer aqui, Pai, seja para a honra e para a glória do Senhor. As orações feitas, os louvores que serão entoados, a palavra que será ministrada, todo momento, Pai, desse culto é para a honra e para a glória do Senhor. Então, Pai, sinta-se à vontade no nosso meio, sinta-se à vontade, Pai, porque a Tua presença, ela é essencial para nossas vidas. Assim, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Amém? Gostaria de chamar o nosso pregador da noite, Maurinho. Seja bem-vindo à nossa casa. Deus abençoe. Amém. Por favor. Gostaria que a igreja ficasse de pé, estendesse a mão para o nosso amigo, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado mais uma vez, Pai, por nos colocarmos juntos nessa casa, através do nosso irmão, o Maurinho, que hoje está com a responsabilidade, Pai, de transmitir a palavra do Senhor, Pai, mas que as palavras que sejam edificadas, que não seja por ele, mas que sejam palavras que venham do Senhor, que venham diretamente do céu, através do Espírito Santo, que ele não venha falar o que ele quer e nós venhamos também ouvir o que nós queremos, mas sim a palavra do Senhor, e com certeza irá nos edificar, Pai. Dê inteligência para ele, dê capacidade, Pai. Dê ousadia para o teu filho, Pai, para que ele faça, sinta-lhe na sua casa à vontade, Pai. Esse irmão que vem glorificando através das suas mãos, com os louvores, mas hoje será através da sua boca, na sua palavra, Pai. Esteja conosco, esteja com ele, iluminando sua mente e nossos corações. E que essa palavra que venha do nosso irmão, ela venha entrar em nossas mentes, nossos corações, e cada um saia daqui transformado, Pai. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz. Você pode sentar bem à vontade, bem tranquilo, enquanto eu acho aqui. Peguei o caderno do meu filho, ó. Mas está valendo. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em 2 Coríntios 9:10, que é o tema é a temática do nosso culto, né? A temática que tem sido adotada aqui. 2 Coríntios 9:10. Vou abrir meu celular também para ficar mais rápido. Estou com a Bíblia de papel aqui, mas ele fica mais rápido, mais dinâmico. A gente ganha tempo e as coisas fluem bem aqui. Vamos aproveitar a tecnologia. Viver o melhor do nosso tempo, né? 2 Coríntios 9:10. Deixa eu ir aqui. Vou para o telefone, para ficar mais rápido. Aproveito para trazer uma saudação da minha igreja, Nova Vida do Moneró, na pessoa do meu pastor, agradecendo também a ele por poder estar aqui. E que Deus abençoe também a minha igreja e que a gente possa aqui sempre estar cooperando com os irmãos. Esse é o nosso desejo. Sempre cooperar com vocês, sempre que for preciso, sempre que for necessário e puder me chamar, eu puder estar aqui, pode me chamar que eu venho. Eu me convido, auto me convido a mim mesmo. Então vamos lá, gente, vamos começar aqui, sem mais delongas. 2 Coríntios 9:10 diz o seguinte, vocês devem ter ouvido aqui: e Deus, que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Isso é uma promessa que Deus está fazendo para a gente. É uma promessa que Deus vai nos sustentar, vai nos dar semente para a gente semear. Quem é um semeador aqui? Quem quer ser um semeador aqui? Então, o que eu fiz? Eu, quando recebi o convite do pastor Júlio, eu olhei para essa palavra, para esse versículo, eu resolvi esmiuçá-lo em 5 partes. Só que antes de qualquer coisa, coloquei a primeira parte, claro, a primeira parte do versículo fala aí, Deus. O que o versículo fala aí? Deus. Então vamos falar de Deus primeiro. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Qual a definição de Deus para você? O que você entende de Deus? E eu fui até ao nosso entendimento, ao nosso senso comum de quem é Deus, para que nós possamos entender primeiro quem está junto com a gente, porque a gente não está sozinho. A gente cantou aqui que o Deus do impossível, Ele não desistiu de mim, que a destra dele me sustenta, me faz prevalecer, e Ele está com a gente o tempo todo. Foi falado aqui pelo irmão no altar aqui,
que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos... Então ele está com a gente. Então, primeiro, quem é Deus? Deus é a primeira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus, primeira pessoa da Trindade, artigo de fé da Igreja do Nazareno. Até ainda há pouco eu ainda tinha aquele cartazinho, andava na minha Bíblia, estava lá em casa guardado. Então a Igreja do Nazareno crê na Trindade. Ela crê no Deus Pai, ela crê no Deus Filho, crê no Deus Espírito Santo. Se eu não me engano, são 30 artigos, né, pastor, de fé? 18? Então, exagerei. 16. Então, vários artigos de fé. Então, o Deus Criador é um artigo de fé dessa igreja. Nós cremos em Deus. Então, Deus é a primeira pessoa da Trindade. Ele é o Criador de todas as coisas. Fala para o teu irmão, Deus te criou. É isso. E eu começo a entrar na pessoa e no caráter de Deus para mostrar quem é Deus para nós, ou o que Ele representa para nós. Então, nessa primeira esmiuçada do versículo que eu fiz, colocando em primeiro Deus, Ele é soberano em seus desígnios. Vou pedir, se tiver um irmão na projeção lá, para me ajudar, irmã, porque a gente vai passar algumas partes da Bíblia. Se a irmã puder ir projetando para ajudar, aí vai dar agilidade. Então vamos abrir em Isaías 43, 13, que Ele é soberano em todos os seus desígnios. Eu quero passar em algumas partes da Bíblia, para ficar bem ilustrativo e que a gente saia daqui aprendendo alguma coisa. É que meu telefone foi para outro lugar aqui, misericórdia. Aqui, Isaías 43, 13, isso. Aqui. Antes que houvesse dia, Deus está falando, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então Deus é soberano em todos os seus desígnios. Apocalipse 2,8 diz que Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Então Ele é eterno. Deus é eterno. Então nos referimos a Ele como o eterno. Tem gente que gosta de falar muito, vamos falar em nome do eterno, porque Deus é eterno. Ele é justo. Salmo 11,7 diz isso. Por ser justo, Ele ama a justiça. Então Deus é primeira pessoa da Trindade, Criador de tudo, soberano, eterno, justo, santo. Isaías 6,3, os querubins voavam em Isaías 6, para um lado e para o outro, os anjos voavam, com duas asas cobriam o rosto, cobriam os pés, e com duas voavam e cantavam, santo, santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua glória. Então Deus é santo. Deus também é amor. Deus é amor. 1 de João 4,8, esse eu quero ler. 1 de João 4,8. Deus é amor. Está dizendo aqui, quem não ama, não conhece a Deus, pois de Deus é a... Então, se Ele é amor, nós temos que Então, nós temos que entranhar isso no nosso caráter também, porque o caráter de Deus, explícito de Deus, mostra o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é Deus, e foi capaz de entregar Jesus por nós. E Ele é provedor. Começamos a entrar no tema da nossa mensagem. Filipenses 4,19 diz que Deus é provedor. Filipenses 4, verso 19. Diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Então Ele é provedor. Salmo 65, 9 diz que Ele nos visita, Ele nos rega, Ele nos enriquece e Ele provê. Por que eu quis começar por Deus? Para que possamos entender, primeiro, quem está do nosso lado. Oséias 6,3 diz o seguinte, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque a sua vinda é certa como a alva. Então, antes de começar, propriamente dito, falando da semeadura que você tem que fazer, da semeadura que Deus faz em nossa vida, daquilo que Ele coloca em nós, eu quero que você entenda quem de fato é Deus e quem está do teu lado.
que vai aonde você vai. Você anda, ele anda contigo. Você deita na sua cama, ele está ali junto com você. Você pega o transporte para o seu trabalho, ele está junto contigo. Você vai almoçar, ele está com você. Está passando luta, ele está contigo. Está na alegria, ele está contigo. Aonde você for, qualquer situação que esteja, a Bíblia fala, se eu colocar uma cama no mais profundo abismo, ou no mais alto monte, lá ele está. Então você tem que, primeiro de tudo, para entender a questão da semeadura na tua vida, você tem que saber quem está do teu lado. Pergunta para o teu irmão, você sabe quem está do teu lado? Responde para ele, é Deus. Pode responder. A gente entra na questão da semente. Deus dá a semente ao que semeia. Será que quem não semeia ganha semente? Quem semeia ganha semente. Está falando aqui, pô. Quem é semeador aqui? Vou perguntar de novo. Então você vai receber a semente de Deus. Eu busquei o cerne da palavra semear. Semear quer dizer lançar semente. É lançar semente, simplesmente lançar a semente. E eu consegui uma definição, vi isso na internet, tem coisa boa na internet também, que me chamou muito a atenção, que diz assim: dispor algo com o objetivo de obter resultados futuros. Ninguém semeia pensando que não vai dar certo. Quando a gente semeia pensando no resultado. Quando o lavrador começa a arar a terra, que a terra, ele colhe primeiro, a terra entra em descanso, ele começa a preparar a terra para poder semear, ele já está pensando na colheita, meses lá na frente. Então quem está semeando, tem que pensar no resultado. Tem que antecipar na sua cabeça o resultado, pensar no sucesso daquela semeadura. Porque se afinal de contas nós somos semeadores, se Deus chamou a gente para semear, a gente tem que pensar que vai dar certo. Ninguém semeia achando que não vai crescer, não vai dar certo, não vou colher, não. Eu semeio crendo que Deus vai me ajudar e a semente vai prosperar. E o que é a semente? O que é a semente, gente? O que é a semente, enfim? Já que a gente está falando de semeadura, que eu sou um semeador, afinal de contas, o que é a semente que Deus entregou para a gente? Deus já entregou a semente para a gente. Desde o princípio, Jesus já falava dessa semente. E ela já está entregue na nossa mão. Cabe a gente semear. O que é semente? Marcos 4,14. Vamos lá. Eu vou dizer a você o que é semente. A gente vai começar a falar agora da mensagem. Marcos 4,14. Olha o que a palavra diz. O semeador semeia a... Quem tem boca aqui? Quem tem boca aqui? Quem é que fez a nossa boca? Quem está dando a semente para a gente? Então eu já sei que a semente, ela é a palavra. O negócio começou a ficar sério. Porque quando a palavra é a semente, quando eu falo, eu estou lançando a semente, a palavra. E essa palavra vai cair em algum lugar. Que tipo de palavra eu tenho lançado? A semente, ela produz um resultado. Isaías 55:11, olha só. Olha o resultado da semente. Isaías 55:11. Olha o que a palavra fala. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que designei. A gente volta lá para a semeadura, já pensando na colheita. Então, da minha boca, das nossas bocas, bocas que são ungidas pelo Senhor, quando a gente começa a semear com a nossa boca, confessando aquilo que o Senhor tem para nós, essa semente vai produzir um resultado. Da mesma forma, se eu falar algo que adultere a semente, que contamine a semente, essa semente também vai gerar algo. Daí aumenta a nossa responsabilidade
como semeadores, da qualidade da semente que nós estamos lançando. Deus já nos deu o melhor, amém? Cabe a nós deixarmos esse melhor passar por nós, sermos somente o canal de Deus e não adulterar a semente. Tratar ela na originalidade dela e deixar ela passar para frente. Deus quer nos usar como instrumentos e nós somos os semeadores. E a semente, ela dá frutos. João 15,16. Semente dá frutos, ela cresce, ela vira uma planta grande, uma árvore grande e dá frutos. João 15,16, deixa eu abrir aqui. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Então, a que remete isso? Nós somos semeadores, somos aqueles que temos que semear, pensando em dar fruto, logo somos o quê? Trabalhadores do Senhor. Foi para isso que Ele nos chamou. Vê a palavra aqui. Eu escolhi vocês. Jesus falando isso para os discípulos. Então Jesus escolheu a todos nós. Escolheu a mim, escolheu a você, escolheu a todos, para que nós possamos dar frutos. E esses frutos têm que fazer a diferença. Tem que ser frutos bons para que faça a diferença. A nossa palavra, a semente, a palavra, o semeador semeia a palavra que sai de nossa boca vai gerar frutos, vai alcançar outras pessoas, vai fazer com que outras pessoas se acheguem a Jesus. E às vezes não precisa nem falar, a sua conduta vai mostrar isso, vai fazer a diferença. Então, se somos trabalhadores, quem trabalha merece o que? O seu Quem trabalha de graça aqui? Nem aquele relógio ali, ó, que está na minha frente aqui, trabalha de graça. Por quê? A bateria acaba, aí o pastor Júlio vai lá e manda comprar uma bateria para botar no relógio. E tem que pagar por isso. Então o relógio também ganha o salário dele, que é a bateria. O nosso Deus sabe o que é, como já falamos aqui, que Ele dá a semente para o que semeia, Ele dá também o pão para o alimento, para você continuar semeando, para você não parar, para você não desanimar. Eu semeio, mas Deus me alimenta no caminho. 1 de Timóteo 5,18. Olha só o que Deus está falando conosco. 1 Timóteo 5,18. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa no trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, quando o boi trabalhava na colheita, não era para prender a boca do boi. Deixa o boi comer também, porque ele está trabalhando. Então o que leva isso para a gente? A gente, quando está fazendo a obra de Deus, Deus está alimentando a gente. Deus está cuidando da gente. A gente, quando está fazendo a vontade dEle, como semeador, Deus cuida da gente. Deus cuida de nós. 1 de Coríntios 9, 9 e 10. Muita referência, mas eu quero deixar isso no teu coração, queridos. 9, 9 e 10, olha aqui. Porque a lei de Moisés diz: não amarre a boca do boi. Ele está repetindo o que foi dito. Quando ele pisa o trigo, por acaso Deus está preocupado com os bois? Será que não é certamente por nossa causa, por nós que Ele está falando isso? Ele está perguntando no versículo 10. É claro que é por nossa causa que está escrito isso. Pois quem lavra deve fazê-lo com a esperança, e o que colhe, fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Deus está cuidando e não fica devendo nada para ninguém. Está aqui, ó. É a palavra que está dizendo. Ele está cuidando e não fica devendo nada a você. Ele não é obrigado. Ele não é nosso empregado. Não é nosso mordomo. Mas Ele tem prazer em cuidar de nós e nos retribuir de acordo com o nosso trabalho. A retribuição vem dEle. Sempre vem dEle. Sempre vem dEle. Ele sempre nos retribui. Deus está cuidando de nós. Fala para o teu irmão: Deus está cuidando de você. Ele não deixa de cuidar. A semente, ela vai produzir.
Na verdade, a gente semeia, Deus cuida, nos alimenta, Ele cuida de nós, Ele pega na nossa mão, Ele ajuda a gente, Ele nos capacita, Ele faz a gente ficar mais forte. É Deus que está fazendo tudo. Então a semente ela vai produzir. E nós somos coparticipantes com Cristo de tudo isso. Hebreus 3,14. Vamos ler junto aqui. Olha o que a Bíblia fala. Hebreus 3,14. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então a gente é participante, se a gente se mantiver confiante, entendendo que eu sou um semeador, que da minha boca, a minha palavra é a semente, da minha boca sai a palavra, e ela vai cair em boa terra, e vai produzir fruto. Se eu entender isso, e me mantiver firme, constante, até o fim, eu sou coparticipante disso tudo, eu participo desse processo. Deus conta com a gente para isso. Os anjos pediram, irmãos, para pregar o evangelho, eles pediram, mas Deus não deixou. Quem tem que pregar é a gente. Quem tem que semear é a gente. Nós somos os semeadores. Essa tarefa é nossa, é minha, é sua, é de todos nós como igreja. Para que o reino de Deus cresça, para que nós possamos entender e ver o reino de Deus crescer, nós temos que tomar parte nisso. Nós temos que fazer parte desse processo. Pergunta para o irmão, você está fazendo parte do processo? É isso, tem que fazer parte do processo. Deus quer te usar, abre a tua boca. Moisés falou, Senhor, eu não sei falar. Deus falou para ele, quem fez a boca do mudo? Quem fez a boca do homem? Não sou eu? Então vai lá e fala, pô. Ele, pô, mas eu sou pesado de língua, Senhor. Ele ainda insistiu. Aí Deus foi comissionou Arão para falar, né? Tá bom, vou colocar um porta-voz com você, já que você não quer, né? Tem que botar um junto contigo aí, que eu queria que você falasse, mas vou ter que botar alguém do teu lado para falar por você. Será que precisa disso? Deus fazer isso conosco? Comissionar alguém para falar por nós? Para semear por nós? Não, não precisa, por quê? A graça do Senhor já está em nós. A graça do Senhor, ela não é somente favor imerecido. É um favor imerecido, mas ela é poder de Deus. Ela é para te empoderar, querido. Essa palavra está muito em moda, né? Para te empoderar. Ela é para te dar poder para você fazer as coisas. A graça de Deus é isso. É o poder de Deus se movimentando na terra, agindo em você, agindo na sua casa, agindo na sua mente, agindo no seu coração, mudando você, te dando coragem, te dando ousadia, te dando intrepidez, te dando força. Essa é a graça de Deus que opera em vós. A gente tem que confiar nisso e semear, irmãos. Semear. Então, enquanto Ele nos alimenta, Ele nos supre e aumenta as sementes. Se eu estou semeando, Deus vai olhar do céu, tem que dar mais semente para Ele, que está semeando muito. E Deus vai te suprir com mais semente, irmão. Vai aparecer mais coisa para você fazer, mais pessoas para você abençoar. Você vai ser um verdadeiro agente de milagres nessa terra. Um agente de salvação, um embaixador do reino de Deus, que nós não somos daqui, irmãos. Nós estamos aqui, estamos passando por aqui, mas o nosso lugar não é esse. Eu não sou daqui, você não é daqui, nós somos do céu. E um dia abandonaremos esse corpo, quer seja pela morte ou pela glorificação, quando Jesus voltar. Então a gente vai sair dessa natureza aqui, carnal, que não se converte, que é difícil. Sei que é difícil, às vezes ela não quer. Hoje eu não quero, hoje eu não estou com vontade, hoje eu estou cansado, hoje eu estou com preguiça, hoje eu estou com qualquer coisa para não fazer. A gente tem vários motivos para dizer que não vai fazer. Mas um dia a gente vai sair disso aqui. A gente entende. A carne ela é fraca, mas o espírito ele é forte. Ele está pronto. Aqui não está pronto, mas o espírito está pronto. A gente tem que se ligar às coisas do Espírito, para que Ele nos supra e aumente as nossas sementes. Nos remete aqui, nos momentos mais críticos,
nos mais críticos. Quem já passou um momento crítico aqui na vida? Onde só Deus podia entrar mesmo, mais ninguém. Onde você levanta a mão, você olha assim, nem o meu gerente do meu banco pode ajudar. Não pode. Não tem nem ele mais pode me ajudar. Quem já passou um momento crítico aqui? Nessa hora, Deus se manifesta. Se você é semeador, nos momentos mais críticos, Deus supre, nos direciona aquilo que nós precisamos para que possamos continuar na sua obra e na sua vontade. E vamos abrir aqui em Gênesis 22. Gênesis 22, para a gente falar um pouco disso. A partir do versículo 11. Está falando de Abraão. Abraão. Olha só, momento mais crítico, com o filho dele lá, pronto para ser sacrificado. E ele faria. Ele faria. Então a Bíblia fala que no verso 11, que quando ele foi sacrificar, o anjo gritou, Abrão, Abrão. Ele disse, eis-me aqui, não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele. Pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu o quê? Um carneiro, no verso 13, preso aos chifres dos arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E por causa disso, Abraão deu o nome daquele lugar de Deus proverá. Até o dia de hoje, aquele monte que iria ser feito um sacrifício de uma pessoa, não foi feito, Deus proveu. Então o Deus que dá semente, Deus que dá pão, Ele supre, aumenta nossas sementes e provê para você. Mesmo no momento crítico, Deus é provedor. Que nós não podemos oferecer nada para Deus, irmãos. Nada. Por mais que nós queiramos oferecer alguma coisa para Deus, nada chega aos pés do que Ele realmente merece. Deus não precisa de nada, irmão. Nada. Porque Ele é. A gente falou aqui que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o eu sou. Quando Moisés perguntou, o que é que eu digo para Faraó? Quem falou? Diga que eu sou, falou. Eu sou porque Ele é. E quem é, não precisa de nada que nós temos. Mas ainda assim, Ele conta conosco e nos supre. E na hora mais crítica, Ele aparece para nos ajudar. Não como um mordomo, como muitos aí pregam, que Deus tem que fazer tudo o que eu quero, senão eu esperneio, e é isso aí que eu vou determinar. Não, não é isso. Ele tem prazer em nos ajudar pela sua graça e misericórdia, que dura para sempre. Não tem fim. E se renova a cada manhã. O sol nasceu, a misericórdia se renovou. Aí ficou de noite, no outro dia se renovou de novo. Porque é assim com Deus. A gente trabalha diferente, a gente guarda mágoa, né? A gente guarda ressentimento, mas Deus não. Amanheceu, zerou, começou tudo de novo. A gente tem uma nova chance de fazer a coisa certa. Amanheceu de novo, eu tenho uma outra chance de fazer a coisa certa, enquanto Ele permitir, que a Bíblia prometeu isso para nós. Então o que nos remete a dizer? Quando a gente faz a vontade do Senhor e obedece a Ele, Ele não nos desampara. Diz para o teu irmão, Deus não te desampara. E ainda vai além das nossas expectativas. Fala para o teu irmão, Ele vai além. Efésios 3:20. Vamos lá. Efésios 3:20. Olha o que a palavra está falando para a gente. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vamos até o 21 para dar contexto. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então Ele não faz somente aquilo, Ele não vai até aqui, Ele vai além. Porque Ele é poderoso para ir além daquilo que eu estou pensando. Na nossa mente
tem um universo ideal de semeadura. Na nossa mente tem um universo ideal de obras, tem um universo ideal de realizações que a gente coloca na nossa mente e pensa assim, não, esse aqui é o top dos tops, é o melhor. Deus vai além disso. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, na mente do ser humano, aquilo que Deus tem preparado para aquele que o ama, que é chamado segundo a sua vontade. Tem coisas grandiosas preparadas para nós, aqui nessa terra e muito mais no céu. Então você tem que continuar semeando, querido. Não para de semear, lança a semente, larga a semente, joga a semente. O teu trabalho é semear, deixa o Espírito Santo fazer o resto. Você só tem que semear, só continuar fazendo, só não parar. O que Deus quer de nós é isso, é mesmo nos momentos críticos, acreditar que Ele é provedor, que Ele cuida de nós, que Ele nos sustenta e que eu tenho que continuar. Tipo, teu irmão, continua, só continua, porque Ele vai multiplicar os frutos da justiça de vocês. É multiplicação, irmão. Quem faz, quem semeia, vai multiplicar os frutos. Já a gente não está falando mais da semeadura agora, a gente está pensando lá no resultado agora. Porque o fruto não vem pronto, o fruto depende de semente, amém? Eu não conheço o fruto pronto, não conheço uma árvore que deu o fruto pronto. Tem que ter uma semente para a árvore crescer, germinar. Você vai regar, você vai botar adubo, você vai proteger ela, vai botar remédio, se der praga, você vai cuidar dela, ela vai crescer, vai ficar bonita, vai ficar maior e vai começar a dar. Deus está mostrando para você que tem um resultado. Sua semeadura tem resultado, como a gente falou aqui. Olha o que ele diz: os frutos da justiça de vocês, pô. Esses frutos são nossos, da nossa justiça. Ele vai multiplicar. Então a gente leu aqui em Marcos 4,14, diz que o que semeia, semeia a palavra. Então, o que me leva a crer? O que falamos vai impactar o mundo espiritual, querido. Não tem como. Não tem como dissociar o mundo natural, a terra em que vivemos, do mundo espiritual. Eles não parecem, pode não parecer, mas eles estão ligados. Estão ligados. Porque Jesus falou: o que ligardes na terra será ligado no... E o que desligardes na terra será desligado no... Então impacta. O que eu falo, a semente que eu lanço, impacta o mundo espiritual. Por isso que é chato, tem aquelas pessoas que têm a síndrome da Iana Hard. Quem já viu esse desenho da Iana, Lip Hard? O pessoal mais velho aqui já viu. Aquela Iana que dizia: ó dia, ó mês, ó azar. Que maldição, irmão, aquilo ali. Que maldição, gente. Que reclama de tudo. Ó dia, ó céus, ó azar. Lembraram do desenho, né, agora, né? Estão rindo porque lembraram. Isso diz porque a gente é velho, tá? Já entregamos a idade, já. Já temos mais de 45, pelo menos. Então, tem gente que vive dessa síndrome da reclamação. E quando a gente começa a murmurar, irmão, é semente que está sendo lançada, não é outra coisa. Quando eu começo a murmurar, está doendo, está apertando, eu estou murmurando, é igual aquela chaleira, começa a chiar, né? Você está semeando. Você está semeando no mundo espiritual, pô. Quando você fala ó dia, ó céus, ó azar, é isso que vai ser. Quando você diz, está doendo, estou sofrendo, está doendo, mas eu sou mais que vencedor. Está doendo, mas como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. É isso, é assim que tem que ser. Eu sei que não é fácil, a gente é ser humano, a gente desanima. E desânimo, fraqueza, não é pecado, mas a gente tem que lutar contra isso. A gente não pode deixar isso nos dominar, porque senão a gente começa a semear a semente errada e vai produzir o fruto errado. Na hora de eu colher, mas eu não plantei isso. Plantou sim.
Não plantei não, plantei outra coisa. Jesus me deu o melhor. Não foi isso, esse é meu. Esse é meu, é isso aí, ó. É isso aí. É isso aí? É isso. É duro, mas é a verdade. Então, a gente tem o poder de escolha. A gente pode escolher a semente que a gente vai semear. Deus está nos dando a melhor semente. E a gente pode escolher semear ela. Então, Deus quer que falemos nessa terra aquilo que Ele mesmo gostaria de falar aqui. Que se Deus pudesse descer aqui agora, se Ele quisesse descer, Ele podia, mas Ele não vai fazer isso agora. Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja, amém? Esse é o plano é esse. Jesus morreu e ressuscitou para isso, para um dia glorificado, vivendo sob essa promessa. Ele se desfez da sua glória, passa a glória para o lado, vou ser homem, vou morrer, para que um dia isso pudesse acontecer, que Ele pudesse vir glorificado. Essa era a promessa. Jesus estava antecipando a recompensa. Quando Ele fala assim, Pai, passa de mim esse cálice, mas se possível, por favor, mas que se faça a sua vontade. Jesus estava com medo como homem, no entanto, entendia o tamanho da sua missão, e Ele estava semeando nessa terra. Jesus também semeou em nossas vidas. Então, nós somos os frutos do trabalho de Jesus. O fruto, como diz aquela música, o fruto do seu penoso trabalho. São as nossas vidas. O trabalho de Jesus está aqui, ó, em nós. Se você olhar para o lado, você vai ver o trabalho de Jesus. Olha como deu certo. Deu certo, pô. Se a gente está aqui é porque deu certo. Se a gente continua aqui é porque deu certo. Se outros vão vir é porque deu certo. Jesus semeou e aqui os frutos aqui, ó, que bonito. Estamos a gente aqui. Então, Deus quer que a gente faça isso, como se Ele mesmo estivesse aqui para fazer. Nos leva a dizer o quê? Que nós somos embaixadores. Um embaixador é um representante de um determinado país em outro país. Tanto é que quando tem alguma coisa, algum incidente, a primeira coisa que falam é chamar o embaixador, né? Quando chamam o embaixador, é como se estivesse chamando o presidente daquele país para conversar. Então o embaixador representa o presidente, o chefe daquela nação. Então, nós representamos o próprio Deus aqui nessa terra. Por isso que tem que ter a semente certa. Porque Deus mandou semear a semente certa. É isso. E leva a gente lá para Ezequiel 37. Olha que coisa boa. O poder da nossa palavra. Ezequiel 37. Tremenda essa palavra. Profunda. O poder da palavra, que é a semente, né? Que a gente já falou, né? A Bíblia falou que a semente é a palavra. Então, o poder da palavra na boca de quem entende e obedece ao Senhor. Você vai ver aqui agora. Na boca de quem entende a vontade de Deus e obedece ao Senhor. Então está aqui a visão de um vale de ossos secos. Ezequiel estava lá. E a palavra diz no verso 1 que diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor. O Senhor pegou ele. Ezequiel, vem aqui. Vamos trocar uma ideia. Vem aqui comigo. Vem comigo aqui, vem cá. Quero te mostrar uma coisa. E Ele me levou pelo Espírito do Senhor, tudo no espiritual, tá? E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então tinha o que ali? Ossos representa o quê? Morte. Morte. O osso não serve para nada, a não ser para queimar. Acabou, enterrou, acabou, queimou. Tem gente que guarda, respeito. Mas, sim, não serve para nada. Então levou Ezequiel pelo Espírito, Ezequiel foi tomado, me colocou ali, no meio de um vale de ossos secos. E Deus, a Bíblia fala que Deus fez ele andar, não levou ele para lá simplesmente para ele ver. Fala assim, Ezequiel, anda pelo meio desse vale de ossos secos aí, anda. Ele começou a andar. Ele diz que eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então quer dizer que eles estavam ali há muito tempo. Então aquele quadro estava instaurado há muito tempo. Não era de hoje. Se estava seco, é porque decompôs. Se tem osso, é porque teve gente um dia.
Se tem osso, é porque teve vida um dia. Se tem osso, é porque morreu. A gente costuma dizer que só não tem jeito para a morte, né? A gente fala isso, né? Mas a gente tem um que pode dar jeito na morte. Que está do nosso lado. Pode dar jeito. Em todos os níveis. Física, espiritual, ele pode dar jeito. É para quem crê. É para quem crê. Tem que crer. Quem crê vai ver sinais e milagres e maravilhas e prodígios. Jesus falou, se creres, tu verás a glória de Deus. É para quem crê. Tem que acreditar. Então ele pega Ezequiel, bota no meio do vale e fala assim, começa a passear, o que você está vendo? É muito osso. Eles estavam sequíssimos. Então Deus pergunta para ele o seguinte, filho do homem, Ezequiel, será que esses ossos podem reviver? Será que no meio disso tudo que está errado aí, ó, esse movimento todo contrário, você está levantando a cabeça, essa bagunça toda aí, ó, será que pode mudar? Deus está perguntando para ele. Ezequiel até agora não falou muita coisa, né? Ele só foi levado, andou, e Deus pergunta para ele, será que eles podem reviver? Tem jeito, Ezequiel? Isso tem jeito? E se ele fosse olhar com o coração do homem, ele foi muito sábio na resposta dele, muito sábio, muito sábio. Quando ele responde a Deus, ele podia dar 1000 respostas. Ele podia falar, não. Podia falar, não sei. Podia falar, talvez. Mas o que ele fala? Ele passa para Deus. Senhor, tu o sabes. Olha só. Já tirei de mim, porque não sou eu. Quem sabe é Ele. Ele que sabe. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o nosso futuro, irmãos. Antes de nós nascermos, antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe, Ele já sabia quem nós éramos. É como se pegasse toda a nossa vida e colocasse numa tela e Deus estivesse assistindo a nossa vida aqui. A qual Ele pode ver no primeiro quadro, nosso nascimento, e no último quadro, como vai terminar. Ele já sabe tudo, porque Ele tem tudo na mão dEle. Tudo está na mão dEle. A gente leu aqui, agindo eu, quem impedirá? Então não tem coisas que não podemos impedir. Podemos resistir? Sim. A graça de Deus não é irresistível. A gente pode resistir à graça. A igreja do Nazareno não crê na graça irresistível. Isso é uma visão de Calvino, que a gente é salvo, né? E está salvo para sempre, e a gente pode fazer o que quiser, que a graça... A igreja do Nazareno não vive essa doutrina, ela é armínio-wesleyana, ou seja, ela crê no livre-arbítrio, crê que a graça não é irresistível e crê no Espírito Santo, no Pentecoste. Então, essa é a doutrina da igreja do Nazareno. Então, é o que a gente acredita. Se a gente resiste à graça, a gente não recebe. Então, Deus pergunta a ele, esses ossos podem reviver? E ele diz, Senhor, tu o sabes. Aí qual o próximo passo? Então tá bom, já que eu sei, faz o seguinte, Ezequiel, profetiza, olha só, semeando com as palavras e vendo o resultado acontecer. Ele quer que nós falemos. Quando a gente fala, Ele vai permitir que nós vejamos o resultado acontecer. Pode passar o tempo, pode demorar, pode ser rápido, tudo está na mão dele. Mas assim como Ezequiel, você vai ver o resultado, a gente vai ler isso aqui. Então ele fala para Ezequiel, profetiza então sobre esses ossos. Começa a falar. Diga para eles, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Já não é mais a palavra de Ezequiel, mas é a palavra de Deus, porque quem sabe é Ele. Então já passou a ser a palavra de Deus na boca do homem. Que é isso que Ele quer que você faça. Ele está te comissionando para isso, para falar. Quando você abre a boca, não é você que fala, é Deus que fala por você. Quando você está ligado à videira, não se preocupa com o que você vai falar, que as palavras vão vir na sua boca. Jesus prometeu isso, e Ele cumpre as suas promessas. Então Ele quer que a gente fale. Então para Ezequiel ele passa assim, então começa a falar, Ezequiel, ossos secos,
ouçam a palavra do Senhor. Diz assim Ezequiel: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Então, antes de mais nada, vocês percebem que antes de crescer carne, tendão, antes de fazer tudo, primeiro vem quem? O Espírito prepara tudo. É o Espírito que prepara tudo. Primeiro vem o Espírito. Aí quando o Espírito vem, porei tendão sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e cobrirei de pele, porei vocês o Espírito do homem, que está com letra minúscula aqui, se vocês lerem aqui no versículo 6, já não é mais o Espírito, são o Espírito do homem, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus mandou ele falar isso. Ele não tinha falado nada ainda. Ele recebeu a orientação de Deus. O verso 7 diz assim: então eu profetizei conforme tinha sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, alguma coisa começou a acontecer. Enquanto ele semeava a palavra, alguma coisa começou a acontecer. Tem um barulho aqui. Esse barulho não é o meu pé que está fazendo, que eu estou parado. E a Bíblia fala que o barulho era de ossos batendo com ossos. As coisas começam a voltar para o seu lugar. Com a semente lançada na terra, as coisas começam a se encaixar. Imagina osso se juntando com osso, cada um no seu lugar, dentro da complexidade. Somos complexos, nós somos complexos. Então tudo começou a ser montado de novo. Eles se batiam e se ajuntavam. O verso 7 diz: cada osso ao seu osso. E ele diz que olhou, e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Eles já não eram mais ossos, mas os tendões, eles proporcionam o quê? Movimento, articulação. O tendão é para isso, para a gente se movimentar. Se eu estou fazendo esse movimento com a minha mão, os meus tendões estão mexendo. Então, os ossos estão juntos, já cresceu o tendão, eles já podem se mexer. E cresceram carnes, e eles se cobriram de peles, mas não havia neles o Espírito ainda. Então estava ali, Deus estava arrumando as coisas. Tudo estava arrumado, já estava tudo meio que no seu lugar, mas faltava uma coisa, faltava vida. Então ele me disse, depois de tudo isso, o Senhor fala para ele: profetize ao Espírito agora vida, agora vamos ver vida acontecer. Profetize, filho do homem, diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. E ele diz que profetizou, mais uma vez ele semeou com a sua boca a palavra, alinhada com a vontade de Deus, a semeadura feita de acordo com a vontade de Deus, produzindo resultado na vida do homem. Ele falou que profetizou como Deus havia ordenado, e o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram de pé e formaram um exército. E a Bíblia fala aqui, ela faz questão de frisar, um enorme exército. A palavra, a semente que sai da sua boca, ela tem o poder de fazer isso. Talvez Deus não vai te levar num vale de ossos secos. Talvez o seu vale de ossos secos seja outro, que eu não sei, eu não te conheço, eu não vou na sua casa. Quando você entra e fecha a sua porta, eu não sei o que acontece lá. Mas você sabe, Deus sabe. Quem sabe o seu vale de ossos secos está lá. Você olha para lá e Deus te pergunta agora: e aí? O que você está vendo? Será que esses ossos podem viver? Deus está te perguntando. Será que tem jeito isso? Deus está perguntando para você. Qual vai ser a sua resposta? Falar: Senhor, isso me desculpa, eu acho que isso aí não tem jeito não. Tem jeito não.
a gente anula o poder da graça de Deus em nossas vidas. Quando a gente começa a confessar, esse tipo de narrativa que não tem jeito, que não dá, que não consegue, que não pode, a gente começa a anular o poder da graça de Deus em nossas vidas. A gente faz isso. A gente se coloca como barreira para Deus agir. E Deus quer que a gente profetize para cair em boa terra. Semente ruim, melhor não lançar nada, é melhor ficar calado. Irmão, se você não tem nada de bom para falar, fica calado. Fica quieto. É melhor ficar quieto. Porque você não falou nada, você não falou nada de bom, mas também não falou de ruim. São 3 máximas, irmãos. Vai falar alguma coisa? Primeiro, vai melhorar a minha vida e a vida de quem está perto de mim? Primeira pergunta. Vai abençoar? Segunda pergunta. Se for não, em alguma dessas 2 perguntas, e você tiver algo negativo para falar, não fala. Fala. Deixa Deus bradar na terra. Aí você fala, Deus, tu sabe. É melhor falar que Deus, tu sabe. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Porque como a gente falou, Deus está vendo tudo. E a gente sabe, a gente não é criança. Eu não estou querendo trazer você para uma visão triunfalista de que a gente vai vencer sempre. Tem hora que vai dar ruim. Tem hora que vai ser difícil. Tem hora que o problema vai chegar. Mas não é porque deu ruim, que o problema chegou, que eu vou deixar de confiar. Que eu vou confessar a derrota. Não estou querendo pregar um discurso triunfalista, não. Eu quero que você seja racional. Não é negar o que está acontecendo, não é negar os fatos. Os fatos existem, eles estão aí diante de nós, para a gente entender. E para a gente depender de Deus e continuar semeando na presença dEle. Lembra de Abraão lá com Isaac, a gente leu aqui. Estava tudo pronto para dar errado, irmão. Era, Isaac. Abraão estava pronto. Ele já estava conformado com isso. Ele já estava pronto para fazer isso. Quando um anjo, não, para. E é assim que Deus age. É assim que Deus age, às vezes no limite. Deus permite que cheguemos ao limite, irmãos. Felizmente ou infelizmente, Deus permite que cheguemos ao limite para que entendamos o quão poderoso Ele é. Ele tem poder de mudar os fatos, mudar a história, mudar a nossa vida. E o melhor de tudo isso, irmãos, depois de tudo, eu virei um testemunho. Que beleza! Deu certo, vencemos. Agora eu sou o testemunho vivo na terra daquilo que Deus pode fazer. Eu vou semear com propriedade, porque eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu vivi. Eu sei, eu e o Senhor vivemos isso. E continuando aqui em Ezequiel, do verso 11 ao 14, tem uma promessa de futuro melhor. As sementes agora não são mais sementes. Você fecha os seus olhos e começa a enxergar grandes árvores na sua frente. O resultado do seu trabalho. O resultado das suas palavras. Deus continua falando com Ezequiel no verso 11. Filho do homem, esses ossos, eles são toda a casa de Israel, naquele momento ali. Eles dizem, nossos ossos estão secos, porque nós perdemos a nossa esperança e nós fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor, eis que abrirei as sepulturas de vocês, farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Deus estava fazendo promessa para o seu povo, e essa promessa é para a gente também. E vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os fizer sair dela, ó povo meu, e porei em vocês o meu Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito Santo, e vocês viverão. E eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor, eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Então, se Ele manda você falar, Ele te garante. Fala para o teu irmão, Ele te garante. Se Ele mandou você falar, Ele te garante.
Mas não acrescenta nada não. Fala o que ele mandou. Só o que ele mandou já é o suficiente. Já vai produzir o resultado. Já vai produzir frutos. E para a gente terminar, já estamos acabando. Vamos abrir aqui em Mateus 13, 23. Mateus 13, 23, para mostrar para você a proporção da sua colheita. Como é isso? Uma semente dá só um fruto? Dá só uma árvore? Dá só uma planta? É 1 para 1? Não é não, irmão. É muito mais. Por isso que a gente fala que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Olha o que a palavra fala em Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Isso é melhor que qualquer day trade aí que você possa investir, meu irmão. Não conheço um day trade que dá 100 por 1. Não conheço nenhum investimento que dá 100 por 1. Não existe isso. Isso aqui sabe o quê? Deus está falando? Isso é um investimento que você faz no reino dele. Quando você investe semeando, quando dá certo, cai na terra boa, é 100, 60, 30 por 1. Isso é o reino espiritual. Você crê que isso pode acontecer na tua vida? Então fica de pé aí, em nome de Jesus. Fica de pé aí. Fica de pé para a gente poder orar. É isso. Eu queria falar para vocês, era isso. Quando o pastor Júlio falou comigo da semeadura, eu não poderia levar para outro lugar, senão a semente que Deus nos deu para semear, que é a palavra. Ela está com você o tempo todo. Engraçado que essa semente não foge. Ela não sai de você. Não tem ninguém mudo aqui? Tem alguém mudo aqui? Não tem. Se tivesse, tem libras. Dá para fazer libras. Dá para semear com a mão. Não é desculpa, viu? Não é desculpa, não. Tá? Então é isso. Continua semeando. Continua semeando. Continua. Não para. Não para. Fala para o teu irmão, não para. Feche seus olhos aí para a gente poder orar. Juntos. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse momento que tivemos aqui, tão bom, tão agradável poder estar na tua presença e compartilhar com nossos irmãos e entendermos a tua vontade para nós. Tanta coisa o Senhor tem nos ensinado. O Senhor sabe que a vida não é fácil, Senhor. Nós passamos dificuldades, mas a orientação que o Senhor nos deu é para que semeemos, Senhor. É para a gente semear. Não importa o que está acontecendo, Deus. O Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor que nos garante, é o Senhor que toma a gente pela nossa mão, que leva a gente, que sustenta a gente. Então, Senhor, eu quero pedir ao Senhor nessa noite, continua sustentando a tua igreja, os teus filhos, a todos nós que aqui estamos, aqueles que não puderam vir também para a tua casa, sustenta também de igual forma, os nossos familiares, Senhor, nosso trabalho, nossas escolas, faculdades, enfim, todos os ambientes de convivência que passamos, possam ser alcançados pela semeadura que porventura venhamos a fazer, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda a gente com isso, Espírito Santo. Ajuda a gente com as nossas debilidades. Aperfeiçoa em nós esse trabalho, Deus. Naquilo que somos débeis ainda, aquilo que não conseguimos fazer com perfeição. Espírito Santo, o Senhor mesmo faz conosco, nos ensina, nos dá oportunidade, se porventura erramos, de acertar mais uma vez, Senhor. Ajuda a tua igreja, para que não desanimemos, para que entendamos que o Senhor que dá semente ao que semeia, como lemos aqui, e o Senhor dá alimento para aquele que semeia, e o Senhor sustenta, e o Senhor multiplica, e o Senhor permite que vejamos os frutos da nossa semeadura, Deus. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado ao Senhor, Jesus. Nós te louvamos por isso, te agradecemos. Queremos dizer que dependemos do Senhor. Assim nós oramos a Ti, agradecemos ao Senhor por tudo, no nome de Jesus. Você que é vencedor, pode dizer amém? Pode dizer glória a Deus? Pode aplaudir a Jesus? Amém. A paz do Senhor, igreja. Pastor Maurinho,
foi semeado há um tempo atrás, há muito tempo atrás, que ele era o pastor local dessa igreja. E eu conheço você como pastor desta igreja local. E ele sabe tudo da igreja do Nazareno. Não é mais... Você não deixou de ser nazareno ainda. Que Deus continue te abençoando, a Cátia, a sua família, seus filhos. Que a semente que você lançou hoje para nós possa realmente germinar. E quando Deus nos dá um tema, Ele faz tudo. Ele dá, né, a semente e manda a gente lançar a palavra. E a gente vai descobrindo talentos, vai descobrindo sementes ali escondidas, né? E a gente começa a mexer na terra, começa a cuidar da terra. E essas sementes estão aí germinando. Quando eu pedi às irmãs para cantar esse louvor, né, trazer e ensaiar, foi uma semente lançada. E hoje foi perfeito. Deus abençoe hoje, tá, esse ministério, que vocês possam realmente frutificar e dar muitos frutos. Amém? Obrigado, igreja. Deus abençoe o Ministério de Som, Ministério de Portaria, Ministério das Crianças. Cada pessoa que hoje se fez presente nesse lugar, que você possa levar essa terra fértil, porque a semente já está lançada. Nós somos essa terra, não é isso? Então ela vai germinar. Aquilo que você pediu a Deus nessa noite, né? O Senhor vai abençoar. Maurinho, Deus usou assim ele poderosamente. Eu estava ali me deliciando, já comendo do fruto dessa terra, né? Porque a semente já foi lançada e ela já está sendo germinada e já está começando a dar frutos. Que Deus abençoe você, Maurinho, sua família e todos esses ministérios que aqui participaram, o Mood, né? Ministério de louvor, que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor Deus, pela sua presença, Senhor Deus, através, Senhor Deus, dos louvores, através da palavra ministrada, através, Senhor, da oração feita, Senhor. Que o Senhor venha continuar, Senhor Deus, tratando, arando a terra, Senhor Deus, para que essa semente possa crescer forte, Senhor, e dar frutos, Pai amado, invejáveis, Senhor Deus. Abençoa cada um de nós, nos dê uma noite abençoada, Senhor Deus, de sono, Senhor, para que possamos amanhã estar voltando, Senhor Deus, aos nossos trabalhos, Senhor. Nos guarda, Senhor Deus, até domingo pela manhã na escola, né, no culto. Bom dia, Espírito Santo e Pai amado, Senhor, e a escola bíblica dominical, à noite estaremos aqui reunidos, adorando ao Senhor, Senhor Deus. Prepara, Senhor Deus, essa terra, prepara toda a semente, Senhor Deus, que está sendo lançada, para que ela venha germinar e dar bons frutos, Senhor. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande e poderoso amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não somente nesta noite, mas até que essa semente seja arrancada pelo Senhor Jesus e seja plantado lá na glória, e todos que creem nisso possam dizer amém. Glória a Deus, Deus abençoe, uma boa noite para todos.